Salve o povo de Deus com a paz do Senhor. Quero deixar uma palavra de Deus nessa madrugada para cada irmão e cada irmã. Amém? Em nome de Jesus. Mas antes eu quero orar. Amém? Orar pela sua vida, orar pelas nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa família. Em nome de Jesus. Pai amado e querido, nesse momento de oração, eu peço, meu Deus, a sua proteção sobre nós. Pai, que o Senhor possa visitar, meu Deus, cada vida nesta madrugada. Que o Senhor possa entrar, meu Pai, em cada casa, em cada família, visitando, meu Pai, a despensa, o vestuário, a conta que tem que ser paga. Visitar também, meu Pai, cada irmão, cada irmã que necessita e precisa de um milagre. Nesse momento, Pai, eu quero te pedir, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor venha mover as águas, mova céu e terra, pela vida do teu povo que te chama pelo teu nome, se humilhar e orar, buscar sua face e se converter dos seus maus caminhos. O Senhor diz na tua palavra: eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, que nessa hora de oração, que o Senhor possa sarar a terra do teu povo. Meu Deus, sara a terra de cada um de nós que precisamos, meu Pai, da terra ser sarada. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a sua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque os seus anjos darão ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarão o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Também o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei, glorificarei, dar-lhe abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos ao nosso devedor. Não me deixe me cair em tentação, mas livra-me, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Pai amado e Pai querido, neste momento de oração, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha invadir cada vida nessa noite. Que o Senhor venha invadir cada casa. Meu Deus, que o Senhor tome a direção, meu Pai, a primazia desta noite, nesta palavra, Pai. Que o Senhor venha falar o coração de cada vida nesta noite. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? Fique ligado na palavra nessa noite, nesta madrugada, ou a hora que você possa ouvir. Que Deus venha falar o teu coração, né? Que está no livro de Esther, né? Esther capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de sua veste reais e se pôs no pátio
interior da casa do rei, de frente do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei, a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do meu reino se te dará. Disse Ester: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei a presença. Então disse o rei: fazei apressa a Amã que cumpra o mandado de Ester. Vendo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se tem dado, e se te dará, qual é o teu requerimento, e se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Ester, disse: minha petição é requerente, aleluia, minha petição é requerente, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição, e outorgar-me o meu requerimento. Venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Eu não vou ler o versículo todo, eu só li até o versículo do 1 até o 8. Mas a Bíblia diz e dá um relato ensinando que Amã e o rei Assuero, ele foi ao banquete de Ester, porque Ester era uma judia. Ester tinha entrado no reinado do rei Assuero, mas Ester era da linhagem do povo de Deus. Mas Ester, chamado Hadassá, que o nome dela era Hadassá, e o seu tio, que o tinha criado, chamado Mardoqueu, porque o seu irmão tinha morrido, e o seu tio criou Hadassá até um determinado dia que Hadassá foi levado até ao rei, e lá o rei concedeu que Ester recebesse a coroa real, porque a Bíblia dá relato que a esposa do rei não obedeceu a ordem real do rei,
Isso é uma história muito grande, muito comprida, né? Mas eu quero dizer para você nesta noite a história da rainha Esther, que ela não chamava Esther, o nome dela era Hadassah, porque foi criado pelo seu tio Mardoqueu. E a Bíblia diz que há muitos dias atrás, há muitos meses atrás, que Amã era sucessor do rei, e o rei tinha dado toda a ordem para Amã, e todos tinham que se prostrar perante Amã, mas Mardoqueu não se prostrava perante Amã, porque Mardoqueu dizia que ele só se prostrava perante o Criador, o Deus Todo-Poderoso. E Amã ficou furioso e enfurecido por intermédio de todos se prostrarem e Mardoqueu não se prostrar perante ele. Ele foi até o rei e pediu uma ordem ao rei, para que o rei desse uma ordem a ele, para ele aniquilar um povo que não era da linhagem do rei. O rei deu o anel real para ele, e ele fez um decreto que estava praticamente acabando para exterminar o povo de Deus. A gente vamos ler mais um pouco para frente, para que a gente possamos entender. O versículo 9 diz assim: então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantaram nem se moveram diante dele, então Amã se encheu de fúria contra Mardoqueu. Imagine que Amã se alegrou porque ele estava num banquete real do rei, porque Esther chamou ele e o rei para um banquete, mas só que ele não sabia que Esther estava preparando algo para ele, porque ele já tinha dado um decreto para acabar com o povo de Deus, que era o povo de Esther. E Esther era povo de Deus, mas estava ali no reinado do rei Assuero. Vamos ler para a gente entender mais um pouco. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zere, sua mulher. E contou-lhe Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e sobre, aleluia, os príncipes e servo do rei. Amã aqui estava se engrandecendo, que o rei tinha engrandecido ele sobre aquele povo e também sobre o servo. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Imagine que Mardoqueu estava na porta do palácio, né? E Amã estava falando essas palavras com os filhos e com a esposa dele, que ele tinha vindo do banquete,
um banquete real, e que no outro dia tinha outro banquete preparado para ele e o rei. Só que ele não sabia o que a rainha Esté estava preparando para ele, porque ele já tinha um complô com o tio de Esté, que era Mardoqueu, e Esté já estava sabendo de tudo. Imagine o que está escrito aqui no versículo 13, diz assim: porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vim os judeus Mardoqueu assentado à porta do rei. Ele disse que aquilo que estava vindo sobre ele era muito bom, mas os judeus que estavam assentados na porta do palácio, ele já não estava se agradando com ele, porque ele não se prostrava perante Amã. Então lhe disse Zere, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu. E então, eita glória, então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Os amigos de Amã deram um conselho para Amã e a mulher que ele deveria fazer uma forca e falar com o rei para enforcar Mardoqueu no outro dia naquela forca. Mas a gente vamos ler mais um pouquinho para frente, né? Para que a gente possa entender o significado disso aqui. O versículo 6 do primeiro versículo diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei, e acharam-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, da guarda da porta, de que procurava pôr as mãos sobre o rei Assuero. Aqui, meu querido amado irmão, a Bíblia dá relato que o rei perdeu o sono e ele pegou o livro das crônicas, mandou que lesse. E lá estava escrito que o judeu Mardoqueu tinha livrado o rei de uma conspiração de dois eunucos. Bigtã e Teres queria matar o rei de qualquer maneira, e Mardoqueu viu e divulgou. Então disse o rei que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E o jovem do rei, seu servo, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Mardoqueu não recebeu honra nenhuma por ter livrado o rei de uma conspiração de morte. Então disse o rei: quem está no pátio? Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Olha a situação que Amã já estava preparando uma cilada
para Mardoqueu. Só que Deus tinha algo mais forte para Amã. Porque o inimigo do povo de Deus, é o que acontece com o inimigo do povo de Deus, é essas coisas. Porque Amã estava preparando uma forca já tinha preparado uma forca para Mardoqueu. Só que a Bíblia diz que Mardoqueu era homem de Deus. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agrada hará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim. Amã já começou a se sentir o tal. Ele ali arquitetou no seu coração falando: sou eu. Amã estava pensando que o rei estava dizendo que aquelas palavras eram com ele. Olha que eu vou ler de novo para que você venha entender. Você que está do outro lado aí me ouvindo, né? Você vai estar ouvindo essa mensagem. Olha o que a palavra diz aqui. Entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ele estava o quê? Achando que era ele que ia agradar o coração do rei. Que a honra seria para ele. Ele queria ser honrado, ele queria ser reverenciado, ele queria que as pessoas se prostrassem perante ele, porque todos estavam se prostrando perante ele, menos Mardoqueu. No versículo 7 diz assim: pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste, eita glória, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiorais senhores, e vista dele aquele homem de cuja honra se agrada, e leve-no a cavalo pela rua da cidade, e apregue-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Olha como Amã, ele falou para o rei. O versículo 9, ele falou essas palavras. O versículo 10 diz assim: então disse o rei a Amã: apressa-te e toma e veste e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. Eita glória! Ele achava que
aquilo que ele estava falando, as palavras que ele estava falando, do versículo 9, que era tudo para ele. Eu vou ler de novo para que você venha entender. O versículo 9 diz assim: e entregue-se a verte e o cavalo à mão de um dos príncipes, do rei, dos maiores senhores, e vista dele aquele homem de cuja honra se agrada, e leve-no a cavalo pela rua da cidade e apregue-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então eles falam essas palavras, né, pensando que era com ele que vinha outro e vestia ele com aquelas vestes reais, colocava ele sobre o cavalo, e outro vinha e puxava o cavalo para ele vir por cima do cavalo, agradando o rei e aquele que estava puxando em qualquer. Mas olha como a palavra ensina poderosamente para que ele fosse colocado no devido lugar dele. Versículo 10 diz: então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a verte e o cavalo, como disseste. O rei Assuero falou com ele: apressa-te, toma a veste e o cavalo, a veste para vestir Mardoqueu, e o cavalo para Mardoqueu montar. E você, Amã, vai puxar o cavalo, seu infeliz. Olha o que a palavra diz aqui. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, e diz como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. Olha, o rei já tinha dito a ele: olha, tudo que você falou é para fazer, não deixe cair nada. Faça com o judeu Mardoqueu. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou, dizendo dele: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Eita glória! É forte, Jesus. Aí, depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, todos quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá perante ele. Eita glória! Estando ela ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Aqui, irmão, é uma passagem muito interessante,
né? Falando do rei Mardoqueu, do rei Assuero, de Amã e de Mardoqueu, de um servo de Deus. Lá na frente ele foi levado, porque o texto é lá na frente, ele foi levado ao banquete, e lá Esté se revelou. Esté agora se revela para o rei Assuero, falando quem é Amã. Olha o versículo 7 que diz aqui: vendo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté, disse também o rei a Esté no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará o qual é o teu requerimento, até metade do meu reino se fará. Então respondeu a rainha Esté, disse: se o rei achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei disse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruir, matarem e lançareis a perder-se ainda por servos e por servas nos vendesse. Cala-me-eia, ainda que o preço não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é este e onde está este cujo coração o instigou a fazer assim? Disse Esté: o homem e o opressor é o inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Eita glória! E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esté pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado